Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só queria pedir para deixarem like, se inscrevam no canal e ativem todas as notificações, combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal. Mas já vai se cadastrando na 1xBet para preparar a sua fezinha, dá para apostar também em NBA e várias outras competições. Só não esquece de, na hora de cadastrar e fazer seu depósito, utilizar o código para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora responder agora se existe chance de Thiago Carpini ser demitido do São Paulo. Essa especulação ganhou ainda mais força, pelo menos nas redes sociais, depois de outra derrota do São Paulo. O tricolor perdeu por 2-1 para o Tajeres na noite dessa quinta-feira na Libertadores da América, na Argentina. São Paulo chega a tomar 2-0, no segundo tempo melhora com as entradas do Galopo e do Luciano. É do Luciano o gol do 2-1, faz pressão, mas não consegue chegar ao gol do empate. Uma série de motivos explicam a pressão contra o Carpini. A eliminação no Campeonato Paulista segue pesando. A falta de tamanho diante de um elenco bom é outro ponto. A queda de produção do time que só venceu 2 das últimas 9 partidas. Para completar especificamente no jogo dessa quinta-feira, um episódio importante. O São Paulo teve 3 jogadores contundidos no primeiro tempo. A última dessas contusões, do Wellington Rato, a 7 minutos do fim do primeiro tempo. O Carpini, para não queimar a terceira e última substituição, preferiu continuar com o São Paulo com um jogador a menos para que pudesse fazer essa substituição no intervalo e guardasse outra substituição para o segundo tempo. Só que nesse meio tempo, nesse intervalo de minutos na reta final do primeiro tempo, o São Paulo acabou levando o primeiro gol, levou o segundo gol na etapa final. Torcedores do São Paulo estão exigindo a demissão do Carpini nas redes sociais. Posso assegurar para vocês que isso não vai acontecer em hipótese alguma nessa sexta-feira. O São Paulo terá o Carpini no próximo jogo como mandante na Libertadores da América dentro do Morumbi. Em caso de novo tropeço, aí a coisa pode mudar. Mas nesse momento o Carpini está garantido. Dirigentes do São Paulo ainda entendem que ele merece um voto de confiança e, mais do que isso, os principais líderes do time seguem batendo na tecla de que ele não pode sair. O Lucas Moura, inclusive, deu uma entrevista forte defendendo o técnico são paulino, o Carpini, e até por isso o Lucas Moura foi bastante criticado. Bora falar agora sobre o São Paulo, semana decisiva para 2 figuras importantes. Thiago Carpini e também James Rodrigues. Contei para vocês no vídeo da manhã dessa sexta-feira que está descartada a chance de o Carpini ser demitido depois da derrota por 2-1 para o Tajeres na Argentina. A alegação é de que o time foi muito prejudicado pelas 3 contusões, ainda conseguiu ter chances de criou chances e oportunidades para empatar a partida, enfim, está descartada a demissão dele por agora. Mas se na próxima partida, no Morumbi, válida pela Libertadores da América, contra o pobre Cobresal, time lá do Chile, se o São Paulo não vencer o Cobresal, é possível, é natural, é provável que o Thiago Carpini seja demitido. Informação importante que eu quero dividir com vocês: o Carpini vive uma final de Copa do Mundo no próximo jogo em casa. A tendência é que o São Paulo ganhe muito mais time que o Cobresal. Partida que será importante também para James Rodrigues. O James não vinha reclamando da falta de oportunidades? Pois bem, ele jogou como titular, viveu os seus minutos mais decisivos. Ele teve a maior sequência de tempo desde que o Carpini assumiu o comando do São Paulo. Foi inclusive pela primeira vez titular do tricolor na temporada e não conseguiu fazer um bom jogo na Argentina. O São Paulo melhora a partir do momento em que o James deixa a partida. É justamente por um dos substitutos dele que nasce a jogada do gol e de outro acaba saindo o gol. O Galopo chuta, a bola explode na trave, na volta o Luciano marca. Eram as 2 substituições que foram feitas pelo Carpini na metade da segunda etapa. James deve ser titular também contra o Cobresal, para que ele tenha uma segunda oportunidade de mostrar serviço agora numa condição de jogo diferente, em que o São Paulo vai propor a partida, em que o São Paulo vai ter o domínio das ações. Vai caber ao James mostrar futebol para que ele tenha um pouquinho de vida longa no São Paulo. Se voltar a atuar mal, certamente perderá a condição de titular e voltará a conviver com poucos minutos dentro de campo. Então por isso que quando eu falo, a decisão não pode ser o ponto 01 da discussão, porque foi que a gente chegou à conclusão, ela é difícil. Tem que ser discutido o trabalho, tem que ser discutido a organização, no caso, a desorganização com 10 e também com 11. Porque o segundo gol que o São Paulo tomou foi com 11 e tava tudo desorganizado também, pô. Aí que tá. Eu acho que você olha pro Campeonato Paulista e vê a dificuldade desse time de criar,
Você vê a dificuldade desse time de trabalhar a bola no ataque. Você vê as dificuldades defensivas com a bola aérea. Ontem nem tanto bola aérea, mas de uma maneira geral o São Paulo defensivamente foi frágil. Foi. Né? O São Paulo quase perdeu a vaga para o Ituano, gente, na última rodada do Campeonato Paulista. Isso é importante lembrar. E aí Uma partida indecente. Sofrível. Indecente. Do primeiro ao último minuto do jogo. Lamentável. Então, o que você espera depois de 18 dias, né? E aí, aqui, eu pelo menos, eu não sou incentivador de contratação de ninguém, muito menos de demissão. Sim, isso não é meu papel, acho que isso não é um papel de nenhum de nós. Agora, eu acho que a diretoria do São Paulo, ela precisa concluir o seguinte, olha, chegou a Libertadores, está chegando o Campeonato Brasileiro, olha para o trabalho do Carpini e tenta enxergar uma perspectiva de melhora. Existe, porque eu acho que tem um ponto aí que é muito de filosofia. Você tinha um São Paulo com o Dorival que circulava a bola. Você pega o primeiro jogo do São Paulo do Paulista esse ano contra o Santo André. Como o São Paulo circulava a bola, o Lucas se movimentando, saindo da ponta para o meio, triangulando, tabelando. O São Paulo do Carpini, a ideia de jogo do Carpini não é essa. É o São Paulo que fica menos com a bola, é o São Paulo que tenta lançamento, é o São Paulo mais posicional, os jogadores mais nas suas posições. A diretoria do São Paulo ela chegou num momento em que ela precisa entender as ideias do Carpini casam ou vão casar um dia com as características desse elenco, é preciso chegar a essa conclusão rapidamente, porque a Libertadores chegou, o brasileiro está chegando, cara. É um problema. Se você olhar, por exemplo, até a Supercopa, eu acho que o São Paulo se parecia um pouco mais com o São Paulo do Dorival. Você falou do início do Paulista, eu concordo, mas eu até coloco até a Supercopa. Porque até tinha um pouquinho uma coisa diferente, o Wellington Rato um pouco mais recuado, o Lucas pela ponta esquerda. Depois que ganha a Supercopa, a minha sensação é que o Carpini falou, agora eu vou assinar esse trabalho. Agora eu tô em paz. Agora eu tô em paz Perfeito. pra assinar esse trabalho com a minha cara. Ganhou do Corinthians também, é verdade. Na mesma semana. Quebrou o tabu. E aí o Carpini falou, agora eu vou assinar esse trabalho com a minha cara. E aí foi exatamente a partir daí que a coisa começou a evoluir. Mas eu devo dizer que ele ganhou do pior Corinthians num Campeonato Paulista desde 1932, naquele momento. O que não tira o mérito do São Paulo e do trabalho dele. É que eu acho que assim, a gente tem dificuldade de cravar isso. Como o Jorge colocou hoje, as ideias do Carpini. Eu não sei muito bem quais são as ideias do Carpini hoje. É que o São Paulo ele é um com o Lucas e é outro sem. E eu acho que o Carpini praticamente não teve o Lucas. O Carpini praticamente não teve o Lucas. Assim, então, esse é um ponto. E já não vai ter de novo agora. Mas né? em meia hora ontem teve e não foi legal. Pouco menos, né? Pouco menos. 29 minutos. 20 e poucos minutos. Lá, o Tajeres é um bom time. É que eu acho que pra gente construir esse trabalho, o fato dele não ter, por exemplo, o Lucas, eu acho que atrapalha demais. Porque o São Paulo, sem o Lucas, eu acho que ele perde muito. Eu também acho. Em todos os níveis, nessa movimentação que o Jorge falou, é um ponto. E já não vai ter de novo. Não sei como é que vai ser a gravidade, não sei, enfim. Acho que é um problema. O fato é, o trabalho não aconteceu até aqui, né? Acho que isso está muito claro, o trabalho não aconteceu. E aí a gente fala, o time do Carpini evoluiu? Não. Acho que não evoluiu. A resposta é clara e isso está clara pelo que a gente está vendo. Completo contrário, evoluiu. A gente vê pela... Exatamente. Se a gente for considerar, acho que piorou. Se você pega as últimas partidas... Dos últimos, 10 jogos do São Paulo, acho que o jogo que o São Paulo jogou melhor foi o jogo contra o Palmeiras. Foi o clássico. Foi o melhor, inclusive no segundo tempo, teve volume, poderia ter ganho o jogo. Reclama da arbitragem, por exemplo, num pênalti que eu marcaria. Então, assim, acho que é isso. O trabalho não aconteceu. O trabalho está tendo muita dificuldade da gente ver o time do São Paulo conseguir se impor em campo, conseguir construir alguma coisa, conseguir ter sequência dessa posse de bola, se transformar numa posse de bola que gere chances, gere problemas para o adversário, e isso é um fato. Isso é evidente que não aconteceu o trabalho até aqui, e a gente já está em abril, né? A gente está para o começo da temporada, dentro desse calendário que a gente tem. Agora, a gente fala do Lucas, que ficou fora em alguns momentos, e agora pode ser que fique fora por mais um tempo, né, porque saiu machucado ontem. Mas tem uma outra peça que a gente precisa entender, assim, o funcionamento, se vai ter esse encaixe, se não vai. E agora com uma nova lesão do Lucas, é muito provável que o São Paulo precise ainda mais dele, que é o Rames Rodrigues. E que ontem começou como titular. Mais uma vez o Rames titular. E eu vi algumas opiniões, assim, divergentes. Teve gente achando que o Rames se esforçou, foi bem dentro do possível, foi mais prejudicado pelo sistema. Outros achando que o Rames foi discreto, como a gente coloca aí na tela para a galera, acho que é um pouco da visão da produção.
foi meio que uma divisão de opiniões ontem. Como é que vocês viram a partida do Rames? O Rames entra na lista de culpados pelo que aconteceu ontem? Ou ele fez o possível e sai até meio absolvido? Eu acredito que sim, pela condição física. Ao mesmo tempo você pode falar, pô, mas tem que jogar mais? Tem. Mas estava jogando e é um jogo que já seria 11 contra 11 complicado. É na Argentina, por aquele histórico, não vou ficar repetindo aqui. As qualidades do Tacheres, assim, discreta, porque todo mundo é meio que discreto ontem no São Paulo para as circunstâncias. Não dá para demonizar lá de novo, não. E o que se imaginava na condição física. A boa partida, mas ao mesmo tempo, pela experiência de Copa do Mundo, de Real Madrid, de Bayern de Munique, pelo jogador que é tal, um pouquinho mais sim, mas não dá para cima. Então, esse era o jogo? Claro que não. Eu acho que um jogo, Wallace, de um São Paulo que abuse de lançamento, que vá para o choque, para o confronto, que fique menos com a bola, eu acho que esse jogo não prioriza as características do Rames. Cara, é 100% que é um ponto, isso. Eu assino 100% falou. Eu acho assim, acho que dentro de um jogo muito ruim do São Paulo ontem, apesar do Rames não ter criado, você fala assim, caramba, aquela chance que o Rames deixou o André Silva na cara do gol. Isso não existiu. Ele não criou essa chance. Mas eu acho que o Rames conseguiu organizar, quando ele teve a bola no pé, ele conseguiu organizar o time bem, fez com que o time tivesse posse de bola, fez com que o time sofresse menos. O Mauro foi muito bem. O Talheres é vice não, né? É segundo colocado hoje no Campeonato Argentino, é um time arrumado. Então fez com que o São Paulo tivesse a bola. Quando você vai para essa questão do esquema de jogo, cara, na minha cabeça, como diria Cristiano Ronaldo, eu acho que quando você vai montar um time, ainda mais no caso do São Paulo, você tem que pegar o teu melhor talento, que no caso é o Lucas, mas o segundo melhor talento é o Rames. Você tem que montar um time para esses caras. Como é que funciona o esquema de jogo para esses dois caras? O resto corre. O resto faz função, no final das contas, para resolver problema. O resto faz função para fazer com que esses caras tenham a bola no pé, tranquilo. Recentemente, só para fechar, eu vi o excelente podcast do Denilson Show. Grande Denilson Show. Com o Chico Garcia. Estava falando sobre a seleção de 2002. E eles falando assim, cara, muita gente acha que aquela seleção só jogava pra frente, que só jogava com a bola, que só... Eles mesmos falaram. Aquela seleção eram 9 caras correndo pra 2 decidirem. E isso também a gente precisa levar em consideração. Se a seleção de 2002, que tinha Ronaldinho Gaúcho, que tinha Cafu, que tinha Roberto Carlos, eram 9 caras pra 2 decidirem, e eles falaram, não sou eu que tô falando. E se bota o Tetra também, mais Imagina ainda, em São Paulo, 94, Bebeto e Romário. Aliás, quem acha que a seleção de 2002 eram só os caras correndo do meio pra frente e se esquece que o treinador era o Filipão, tá errando bastante na análise aí. Porque a questão, é a seguinte, aquilo que o Wallace fala, poxa, você tem que montar, se você tem caras da qualidade do talento de um Luciano e de um Rames, você tem que moldar a tua proposta, né, de forma que você tire o melhor desses caras, do Lucas e do Rames. Agora, precisa saber se o Carpini tá afim de ter o Rames, né? Só que nesse momento, ainda mais com essa quantidade de lesões, assim, não dá muito para abrir. Acho que o Rames precisa melhorar, precisa render mais, mas o Carpini precisa achar uma maneira do Rames também se encaixar melhor no esquema. Não dá para abrir mão de um cara com esse talento. Já que ele tá lá, tem que ter, né, BSR? Não, tem que ter. Você tem que fazer, você tem que usar um Rames próximo do que ele é da seleção colombiana. Ontem eu estive lá no programa do Craque Neto e falei lá, e aí ele falou, e é verdade, o Rames sempre jogou mais na Colômbia do que nos clubes, inclusive no Real, inclusive no Bayern. Então, assim, isso é uma constante na carreira dele. Mas cabe ao São Paulo chegar próximo de usar e de se beneficiar do Rames, como a seleção colombiana faz. Então, e aí você precisa dar ritmo a ele, você precisa ter sequência, você precisa que a bola chegue ao Rames um pouco menos quebrada, porque se você vai, essa bola fatiada para ele brigar, para ele dar porrada, tomar porrada de zagueiro, não é o jogo dele. Tinha hora ontem que ele vinha para a primeira linha de meio campo buscar a bola, para tentar dar o passe porque de saída. Porque a bola não estava chegando, para ele tentar distribuir. Então, assim, não é. O Rames, ele tá ali naquela posição ali do meio da intermediária, que o Mauro consagrou, das entrelinhas, né? Então ele tem que estar ali, ele tem que receber a bola ali. Ali ele está mais próximo, e o São Paulo não está conseguindo. E é mais um problema do São Paulo que não aconteceu na mão do Carpini, né? Você não tem... Até para o próprio Lucas tem sido difícil. O próprio Lucas não recebe essa bola numa condição que ele possa decidir. Várias vezes o Lucas volta, várias vezes o Lucas encosta no lateral para quase receber a bola em domicílio. Então, assim, acho que é um pouco dessa falta de condução, de construção do time sob o comando do Carpini. Ontem eu acho que até
porque a gente imaginava do Rames, eu acho que ele fez até um jogo ok. Para um cara que estava voltando, sendo titular e tudo. Então, a prova é que ontem foi noticiado como um acontecimento. O Rames vai ser titular. Foi noticiado como um acontecimento. No grupo... Teve plantão. No nosso grupo de WhatsApp que a gente vende as notícias, nossa grande Priscila Siorange botou lá: Rames vai ser titular, exclamação, caixa alta, exclamação. Assim, que era uma coisa que não deveria acontecer, deveria ser. Só que agora que não tá devia começando. acontecer no nosso grupo ou o próprio Rames, assim, tamanho? Não deveria acontecer esse espanto com o Rames ser titular. O Rames ser titular deveria ser uma coisa normal. É que no São Paulo, na realidade, nessa conflituosa relação Rames-São Paulo, o Rames ser titular é vendido como uma grande notícia. Não deveria. E aí quando você vende uma grande notícia dessa, é lógico que o cara vai estar sem ritmo, o entrosamento não vai ser dos melhores, aí agora vai depender muito dele, porque não vai ter o Lucas. O próximo jogo do São Paulo é Cobressal. O cara lá, Cobressal é um time bem frágil, mas o cara deve falar, ó, não vai jogar o Lucas, vai ser tudo em cima do Rames, cola ô fulano, cola no Rames aí, já vai dificultar, então é tudo uma sequência de eu só tenho um situações. ponto, Jorge, que eu acho que tudo isso que a gente tá falando sobre o Carpini é verdadeiro, etc. Não pode mascarar algumas atuações individuais péssimas na noite de ontem. Bem colocado A também. atuação do Wellington, lateral esquerdo, foi horrível. Tudo que ele tentou deu errado. A atuação do Pablo Maia, que é um volante que a gente... Seleção, né? Volante de seleção, um volante que a gente coloca como pilar do meio de campo do São Paulo, foi horrível. Algumas atuações ontem, elas de fato, individuais, complicaram um esquema que já era desorganizado. Só que quando eu acho que a gente... E eu acho que a gente foi bem aqui no programa, na nossa análise, é claro que o Carpini tem culpa. Acho que ele é o maior culpado. Não dá pra retirar dele a maior culpa. Mas você tem questão com o DM, não dá pra quantidade de lesões que o São Paulo tem, musculares. Não dá. Isso está além do treinador. Atuações individuais, claro, passa pelo treinador, mas também precisa ser cobrado. Porque no final das contas, às vezes, quando o técnico vira vidraça, você só fala do técnico, os outros culpados dão uma escondidinha. Mas Eles vêm pra aqui, opa, estão só batendo no Carpini, eu venho pra cá, vou me esconder. E isso não pode acontecer. São Paulo que perdeu por 2-1 Eu tava ontem. resmungando aqui já, né? Porque eu tô com preguiça desse discurso do Carpini, cara. Discurso de coach. Hoje todo mundo é coach, né? Então você tem lá meia dúzia de frases. Confuso, né? Meia Quanto dúzia mais a gente perde, mais próximo da vitória. Não, eu entendi. A gente está. Quanto mais você ganha, mais perto da derrota. Quanto mais você perde, mais próximo da vitória. Pô, então, essas cadê frases as motivacionais e tal. Eu tô com preguiça. Outro dia tava falando de tese de mestrado de física quântica para explicar o Rames não bater o pênalti. Eu realmente me aborreço muito com esse discurso moderninho aí de alguns treinadores novos. Acho que o futebol pode ser falado de uma maneira mais didática, simples, arroz com feijão. Dito isso, o Carpini pode ter cometido vários erros, vários pecados ao longo desse pequeno período que ele está à frente do São Paulo. Para mim, 2 momentos legais de resultado e de desempenho. A quebra do tabu na Neoquímica Arena e o título da Supercopa do Brasil nos pênaltis num jogo pau a pau com o Palmeiras. No mais, o São Paulo está jogando mal. O São Paulo não está legal. Agora, me parece ser oportunista a pessoa que quer descarregar todos os problemas da derrota de ontem no seu Thiago Carpini. Ele fez tudo que estavam pedindo. Ele colocou o Rames Rodrigues para jogar. Aí ele perde 3 jogadores machucados no primeiro tempo. O esqueminha que ele tinha montado pro Rames desmorona, né? Ah, mas ele deveria ter feito a troca. Ele jogou os últimos minutos antes do intervalo com um jogador a menos. Ele já tinha queimado 2 alterações. Se ele queima a terceira, é regra, pessoal. Se ele queima a terceira, ele poderia mexer só no intervalo e aí no segundo tempo ele ia ter que arriscar 45 minutos. Ele preferiu arriscar 7, 8 e ele combinou isso com os jogadores. Me parece ter sido uma decisão, se não perfeita, razoável. Porque se ele faz o contrário, tá? E perde o jogo, porque alguém se machucou no segundo tempo, ele já teria queimado as alterações, e ele perdesse, iam querer matar o Thiago Carpini. Então Thiago Carpini, você não tem responsabilidade. Eu atribuo muito mais aos jogadores. Tanto que o São Paulo toma o primeiro gol no final do primeiro tempo com um jogador a menos, você vai ver, tá todo mundo dentro da área, tem 8, 7, 8, 9 jogadores. A responsabilidade do Carpini não é em relação a isso. A responsabilidade do Carpini é que após 18 dias o São Paulo não mostrou qualquer tipo de evolução dentro de campo. Posso te atrapalhar? Prometo que será só uma vez.
Ele ficou 18 dias, deu alguns dias de folga, mas vamos supor 2 semanas. 2 semanas de 2 trabalho. semanas. Com jogadores convocados nas respectivas seleções, Caleri com o lesionado. Caleri lesionado. Mas ok, dava para ter apresentado coisa melhor? Claro que Talvez. dava, né, Só que aí com Silvestre? quantos Bem minutos mais, machuca o bem primeiro? mais, Calma aí, bem com mais. quanto? Mas aí ele Ô, perdeu Silvestre, 3 jogadores. Silvestre, as lesões... não. Ele Silvestre, perdeu eu 3 entendo- jogadores, Silvestre, gente. eu entendo que No primeiro tempo. as lesões elas impactam sim na estratégia, no plano de jogo pô. do Carpini. Mas as lesões não podem mascarar a péssima partida que o São Paulo já vinha fazendo com o Rafinha em campo, com o Lucas Moura em campo, com o Wellington Rato em campo. Então, assim, eu concordo que os 3 jogadores saindo ainda no primeiro tempo podem ter impactado sim no jogo do São Paulo, com certeza. Mas falar que o São Paulo perdeu só por causa disso, desculpa, eu discordo porque o São Paulo já não vinha jogando um bom futebol antes desses jogadores deixarem o gramado. Agora, outra coisa. Quando o Carpini fala na coletiva que ele colocou o Rames Rodrigues porque ele achava que estava no momento da responsabilidade ser dividida, para mim fica muito claro que ele também tira um pouco do peso que está sobre as suas costas, tira um pouco da pressão que está sobre as suas costas e divide ela com o Rames falando: a torcida quer tanto o Rames Rodrigues Mas dentro não- de campo, então não vamos defendemos colocar ele essa pra jogar. postura? Eu defendi Agora, essa postura do se Carpini. ele não tem a convicção Põe o de cara que o pra Rames jogar. Rodrigues vai ser útil e vai fazer bem pro São Paulo na Libertadores, desculpa, ele não pode cair na pressão da torcida, ele tem que bancar a sua convicção, porque senão ele tá se protegendo para se manter no cargo. Então ele tem que entender o que ele quer. Se é se manter no cargo ou é fazer o trabalho dele com autonomia do jeito que ele acredita para poder ter sucesso. Porque foi assim que ele teve sucesso no Água Santa e no Juventude. Aqui são times diferentes do São Paulo. Tudo bem, mas então ele precisa, então ele precisa falar, ó, isso aí não sou eu que penso assim. Porque o Muricy Ramalho deu entrevista essa semana falando que o Rames Rodrigues tinha que jogar. E a você gente sabe acha que o uma quê? Que coisa não tinha que jogar? o Dorival Júnior tem costas largas para barrar o Rames Rodrigues do time titular. O Carpini, eu entendo que ele ainda não está nesse patamar, até pela falta de resultados a torcida tem desconfiado demais do trabalho dele. Pra mim tem que peraí. jogar Rames e tem que repetir o Rames no E próximo pro jogo. ele Bazejo? joga e não E pro rende. Bazejo não tem que jogar Repete. Rames. Ele Não joga e não tem. rende. Então pra você Deixa não tem mais que um jogar pouco. Rames. Então pro Bazejo não joga o Rames, pro Silvestre joga o Rames, pra mim